Olá, muito bem-vinda e bem-vindo ao Café Antagonista, o seu encontro semanal com o mundo mágico do entretenimento, do bom humor e das mais fascinantes curiosidades. Como sempre, toda quinta-feira, às 1h30 da tarde, aqui no nosso canal do O Antagonista no YouTube. E hoje você vai conhecer a incrível história do Pingolim de Napoleão. Exatamente o que você está pensando. Além disso, os 5 maiores fracassos da história de Hollywood e as recomendações de filmes bons no cinema e no streaming, além das dicas de séries e livro e, claro, o nosso terrível dilema do Café Pelando, para você responder aqui. Já peço para vocês adotarem os 3 Cs: curtir, comentar e compartilhar, que é muito importante para esse programa romper a bolha do algoritmo do YouTube e chegar a mais gente legal como você, que já deu seu like. Muito bem. Quais os mais retumbantes fracassos da história do cinema internacional? Bom, para responder isso, teríamos que estabelecer um critério, senão cada um vai achar que é algum filme que não gostou, ou que não ganhou prêmios o suficiente, enfim. Para facilitar isso, vamos pensar nos filmes que custaram mais caro e que deram o maior prejuízo, segundo um levantamento da Screen Rant, um site gringo especializado no tema. Em quinto lugar, temos A Ilha da Garganta Cortada, de 1995, que foi feito para atrair fãs de aventuras de pirata e filmes de ação, apostando na popularidade da atriz Geena Davis como protagonista. Só que o roteiro era fraco e problemas com a produção, como mudança constante de elenco e direção e a falta de interesse por filmes de pirata na época, resultaram em um fracasso histórico. Ele faturou apenas 18 milhões de dólares e perdeu 202, enterrando os filmes de pirata por mais de uma década, até Piratas do Caribe conseguir cavar e desenterrar este tesouro de setor. Em quarto lugar, Máquinas Mortais, de 2018, que se passa num futuro pós-apocalíptico, onde cidades móveis gigantescas que andam pelo planeta lutam por sobrevivência em uma terra devastada. O filme mirava o público jovem, fã de ficção científica, mas a complexidade da narrativa e a construção de um mundo muito desconexo da realidade tornaram difícil para o público, em geral, se envolver com a trama. Apesar de contar com a produção do Peter Jackson, do Senhor dos Anéis, a falta de um elenco famoso e a competição com outras franquias populares de gênero, como, por exemplo, Jogos Vorazes, não Verazes. Jogos Verazes, porque é verdade, Veraz é verdadeiro. Então, Jogos Vorazes fizeram com que o filme fracassasse. Ele faturou só 83 milhões, mas perdeu outros 204. Em terceiro lugar, o 13º Guerreiro, de 1999. Onde mostra Antônio Bandeiras como um emissário árabe que se junta a um grupo de guerreiros vikings para enfrentar uma ameaça sobrenatural no norte da Europa. O filme era baseado num livro do Michael Crichton, autor dos sucessos como Jurassic Park, no Brasil conhecido como Parque do Jurassir. Só que a produção sofreu com problemas como refilmagens extensas, mudanças na direção, além de um marketing bastante insuficiente e ineficiente que afundaram o filme e a carreira do grande diretor John McTiernan, que dirigiu clássicos como Caçada a Outubro Vermelho, com Sean Connery, e O Predador, com Schwarzenegger. E ele nunca mais se recuperou. Ele faturou 62 milhões, mas deu um prejuízo de 227. Em segundo lugar, O Cavaleiro Solitário, de 2013. Temos uma refilmagem de um faroeste da Disney. Nele, Johnny Depp é um indígena mascarado chamado Lone Ranger, que se junta a um advogado para combater a injustiça. O fracasso se deveu ao orçamento enorme, 225 milhões para fazer o filme, e teve muitas críticas ao tom irregular de comédia, com violência e a fraca recepção do público, que não se conectou com a reformulação dessa icônica história de faroeste. E com isso, não deu certo.
Agora, o mais fragoroso fracasso de bilheteria de todos os tempos foi mais um filme da Disney, John Carter, de 2012, que era para ser o primeiro de uma trilogia para o público jovem. John Carter é um ex-soldado da Guerra Civil... Fiquei gago aqui, olha, atenção, vamos de novo. John Carter é um soldado da Guerra Civil Americana que é misteriosamente transportado para Marte, onde se envolve em uma guerra entre os habitantes do tal planeta. O filme foi um fracasso devido ao marketing confuso e o orçamento caríssimo, que teve dificuldade em atrair o público para a adaptação de um tema meio datado e desconhecido. Entre produção e marketing, ele custou quase 400 milhões de dólares e até recuperou um pouco na bilheteria, mas ainda deixou um saldo negativo gigantesco, 255 milhões de dólares, o maior da história. Algo me diz que essa lista ainda pode crescer um pouco, porque, segundo as minhas pesquisas, o filme As Marvels, do ano passado, também da Disney, ficou no negativo em 237 milhões de dólares, segundo eu achei num site chamado Statista, nos Estados Unidos. Então, é triste. É triste. Mas é triste para eles, a gente não, a gente só consome ou não esses filmes. Agora é um momento delicado, gente. É o momento em que a bizarrice que de vez em quando se espraia no programa volta a aparecer. Essa é uma história insólita, cheia de mistérios e especulação, de como as protuberâncias íntimas de Napoleão Bonaparte foram parar nos Estados Unidos. É isso mesmo que você está pensando. O fragmento em questão, medindo 3,8 centímetros, está guardado em uma pequena caixinha de couro e é atribuído ao famoso líder francês. A peça ressequida, digamos assim, começou a sua jornada após a morte do Napoleão em 1821, no exílio na ilha de Santa Helena, onde uma autópsia foi realizada. E então, o referido teria sido removido pelo médico François Carlo Antomarque, possivelmente como uma forma de vingança, pois ele não queria trabalhar lá e era maltratado pelo imperador deposto. Pois bem, após a autópsia, o bastonete de couro, vamos dizer assim, foi supostamente vendido ao padre italiano Ange Paolo Vignali, que o levou para Córcega. Corta uma linha do tempo, 1800 termina, começa 1916. Lá, o membro saliente reaparece e é adquirido pelo antiquário britânico Mags Bros. E, em 1924, foi comprado pelo colecionador Abraham Simon Wolf Rosenbach. Rosenbach era famoso por suas aquisições excêntricas e expôs o artefato cilíndrico em 1927, o que gerou bastante curiosidade e risadas. Posteriormente, a peça foi vendida para Donald Fritzell Hyde e depois para Bruce Gilmanson. Em 1977, o urologista John Kingsley Latimer comprou o pássaro que já não voava e o manteve fora dos holofotes, promovendo a teoria de que Antomarque o retirou como retaliação ali do Napoleão. Pois bem, após a morte de Latimer, a culminância central de Napoleão ficou com a sua filha, que mantém o dito cujo em segredo desde então. Apesar da documentação e história envolvendo a autenticidade do pedúnculo de Napoleão ser incerta, alguns pesquisadores sugerem que a conexão genética com os restos mortais do líder nunca foi comprovada, mas também nunca foi negada. Tá aí uma história esdrúxula, mas que já apareceu até na BBC Londrina. Agora vamos falar de um assunto bem menos polêmico e protuberante. Vamos falar de cinema. Na comédia de ação Lobos ou Wolves, George Clooney interpreta um solucionador profissional contratado para encobrir um crime de um figurão. No entanto, os seus planos sofrem uma reviravolta inesperada quando um segundo solucionador e seu concorrente, que é o Brad Pitt, aparece na cena. E então os dois lobos solitários, a contragosto, são obrigados a trabalhar juntos para resolver a situação que, claro, começa a fugir do controle. Está no cinema. Assim como a próxima, que é
A Substância, em que temos Demi Moore vivendo uma celebridade em decadência que enfrenta uma reviravolta inesperada ao ser demitida do seu programa de fitness na TV. Desesperada por um novo começo, ela decide experimentar uma droga nova do mercado negro, que promete replicar as suas células, criando temporariamente uma versão mais jovem e aprimorada dela mesma. Mas é claro que isso vai custar caro. E não é comédia, hein? Pelo menos foi o que eu li. Ainda não vi. Você está com saudades de Gustavo Kuerten? Pois bem, agora que vamos começar a falar das dicas de streaming, isto pode lhe agradar. Se você está com saudade deles, a série Guga por Kuerten vai cair muito bem para você. A série mostra a trajetória do nosso tenista mais famoso desde os primeiros passos lá nas quadras de Santa Catarina até a conquista do tricampeonato de Roland Garros e o status de número 1 do mundo. Está no Disney Plus. Agora, se você gosta de um estilo de comédia à la Woody Allen, um dos melhores filmes escritos e dirigidos por ele também está disponível no streaming. É o Meia-Noite em Paris, onde você conhece Gil Pender, é Gil que se escreve, mas em inglês é Gil, um roteirista em crise existencial que vai para Paris com a sua noiva, mas acaba se apaixonando mais pela cidade do que por ela. Durante os passeios noturnos, Gil descobre um interessantíssimo táxi do tempo, que o transporta direto para os anos de 1920, onde ele encontra grandes nomes e personalidades como Ernest Hemingway, Pablo Picasso e Salvador Dalí. Está no Netflix e eu recomendo. E na minha cota de clássicos, você deve estar perguntando... José Inácio, você sempre traz com clássicos do Arco da Velha. Pois então eu tenho um bem no estilão Sessão da Tarde, ou seria Cinema em Casa, já que tem a ver com SBT. Você vai entender agora. É o filme Matinê, uma sessão muito louca, típico título de Sessão da Tarde e congêneres. É uma comédia muito elogiada pela crítica na época e se passa em 1962, quando uma pequena cidade da Flórida entra em pânico com a possibilidade de um ataque nuclear de Cuba. Aquela época da crise dos mísseis entre Cuba e União Soviética e Estados Unidos, lembra? Claro, não lembro que você não é da idade, mas você já leu sobre o assunto. Pois bem, se aproveitando dessa situação geopolítica tensa, um produtor de cinema, o John Goodman, lança um filme de terror sobre uma formiga gigante. Está no Mais SBT, o novo streaming do SBT. Pois é, você pode baixar no seu aplicativo do celular ou você pode abaixar direto na sua TV, que nem você tem os outros streamings. É novidade, saiu a coisa de um mês, mais ou menos. Nem isso. Tá, Inácio, e a dica de livro? Somos pessoas versadas, queremos algo que nos acrescente cultura. Você chegou na hora certa. A dica do livro é da filha de um casal de grandes amigos, a filha da Marina e do Amir Klink, que hoje tem uma própria história escrita com muito sucesso e superação. É o livro Nós, da Tamara Klink. Aos 24 anos, a Tamara se tornou a pessoa mais nova do Brasil a cruzar o Atlântico sozinha num veleiro. Nesse livro, ela descreve os triunfos e percalços dessa expedição em solitário de 2021, em plena pandemia, quando ela partiu lá da França até chegar aqui no Brasil. E fica uma dica, além desse Nós, da Tamara, ela tem outros livros e logo, logo vai sair mais um, porque ela passou agora o inverno sozinha no Ártico, dentro de um outro barco dela. Aguarde que eu trarei tudo isso aqui. E agora está chegando a hora, mas não chegou ainda, então a gente continua nesta câmera. Semana passada eu perguntei no Café Pelando se você preferia viver num lugar que fazia 50 graus ou menos 50. Algumas das respostas foram: a Lúcia Conag disse: prefiro viver com uma temperatura de menos 50. Eu não estou suportando nem esse calorão de 32, imagina de 50. Eu sei do que você está falando. Já a Patrícia LL disse: menos 50 graus todos os dias. Bem agasalhada, tomando muito chá, chocolate quente, caldos e sopas. Olha, a parte do chocolate quente eu assino embaixo. Eu sou suspeito. Quem conhece o meu Instagram sabe que eu adoro achocolatados. Já a Simone Senabar disse: minha meta seria viver sempre onde estivesse 25 graus. Mas isso, infelizmente, não está no cardápio, não é mesmo?
Então esse café pelando está bem difícil, ela disse. Acho que prefiro mais 50, com ar-condicionado na casa toda e muita grana para pagar a conta de luz. Eu quero ver como você tiver que sair para ir na farmácia, no mercadinho, porque lá é fora 50. Eu mesmo preferia ficar 0 graus, que não é nem frio nem quente. Mas tudo bem, esse sou eu. Agora, sem enrolações, está chegando a hora do café pelando. O que é que você prefere? Ganhar 10 anos a mais de vida na sua vida, você não sabe como é que seria. Ou viver o mesmo que você viveria hoje, mas ganharia 10 milhões de dólares. O que é que você escolhe? Você, assim como eu, tem uma realidade. Não é, por exemplo, como o Sylvester Stallone, que 10 milhões de dólares não faz diferença. E aí talvez 10 anos. Mas você, na sua realidade, o que é que você escolheria? 10 anos a mais ou 10 milhões a mais? Diga e escreva aqui nos comentários o porquê que você escolheu esses 10 e não outros 10, ou o outro 10 e não este 10. Quero saber e, por favor, deixe a sua curtida, o seu like aqui no vídeo, que isso é muito importante. Vocês não têm noção como é importante o trabalho de formiguinha que você mesmo que está nos assistindo, faz quando compartilha o nosso link no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, para que mais gente conheça o nosso programa. Programa que eu faço com tanto carinho para você, que você já sabe. Está aqui toda quinta-feira, às 1h30 da tarde. Até semana que vem. Tchau.